com a psicóloga Giane Amorim no Papo de Quinta, depressão pós-parto. Esse é o assunto de hoje por aqui. Lembra que no comecinho do mês eu me comprometi com você aí do outro lado a trazer vários universos, né? Várias temáticas voltadas a esse universo da maternidade. Afinal, nós estamos no mês das mães, né? Então hoje o nosso Papo de Quinta é sobre a depressão pós-parto. Se você quiser participar, envie aí sua pergunta no 991050400. Giane, retomando aqui o nosso bate-papo, né? Como é que é feito esse diagnóstico da depressão pós-parto? Como é que ele acontece para que assim a pessoa possa identificar, né, que está com a depressão e depois comece já o tratamento? Antes de tudo, né, é importante que a pessoa se observe, né, e tenha consciência do que é que pode estar acontecendo com ela. Por isso que é muito importante, se tem aí alguma mulher grávida, né, perto do parto, então pesquisa sobre isso, estuda um pouco sobre isso, lê sobre isso, porque pode acontecer com até 60% dos casos, então é amplo o início do baby blues, como a gente falou no primeiro bloco, e a decorrência disso, né, não tratado, não cuidado, a depressão pós-parto. O que é levado em consideração é o contexto, né, que aquela mulher vai trazer com aqueles sintomas, né, que você já falou também no primeiro bloco. Então, é isso, o contexto, incluindo lá naqueles sintomas, que vai possibilitar esse diagnóstico. Muito bem. A Verônica mandou mensagem aqui pra gente. Verônica do Valentina, obrigada pela sua participação, Verônica. Ela disse que quando engravidou do segundo filho, ela chorava todos os dias. Só que foi durante a gravidez. Tem diferença aí nessa situação? Ela pergunta, será que isso foi uma depressão durante o parto? Isso pode existir também? Pode. Hoje em dia, inclusive, tem um termo novo já aí nos artigos, né, falando de depressão periparto, né, que poderia ser o caso dessa mulher começar a desenvolver sintomas, né, antes do parto. Eu não posso dizer de fato se Verônica teve isso, porque isso também pode ser motivado pelos hormônios, né, por toda a instabilidade das bombas que estão ali sendo lançadas, né, na nossa corrente sanguínea quando a gente está ali desenvolvendo, ali gerando um bebê. Então a gente não tem como dizer se só pelo choro, né, caracterizaria aí um processo de depressão, porque a depressão ela tem sintomas específicos e um dos critérios diagnósticos da depressão é a duração. Entendi. Né? Então ele precisa aí de ter uma duração de pelo menos aí, digamos, 90 dias da permanência daqueles sintomas para a gente falar ali de um diagnóstico propriamente dito de depressão. E só uma correção, né? Eu falei depressão durante o parto, mas é depressão durante a gestação, que também aí pode acontecer, então, né? Sobre a questão de tratamento, super importante também a gente falar sobre esse assunto, até porque existe a tristeza e existe a depressão, que é um transtorno e que, como um transtorno, precisa de tratamento. Quais são essas formas de tratamento, Giane? Essa diferença que você está colocando aí é o primeiro ponto, né? Se for só a tristeza ou baby blues, não precisa, né, fazer, digamos assim, nada. É só esperar passar, aquela mulher ter o suporte das pessoas que estão ali colaborando com ela, o suporte social. Então, aquilo dali vai passar, certo? Mas a depressão pós-parto, não. A depressão pós-parto, a mulher vai precisar ser avaliada, ela pode procurar obstetra, ela pode procurar conversar com um pediatra da criança, ou ela pode diretamente procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? Então, se for um caso leve ou moderado, terapia, né? Normalmente a terapia mais indicada é cognitivo-comportamental, porque vai falar ali do que está acontecendo, dos pensamentos, do contexto ali do presente, né? E se for um caso já um pouco mais grave, aí a gente tem que entrar com medicamento. Que sempre existe aquilo que Tatiane colocou também, né, do medo, né, de colocar ali uma medicação durante o processo de amamentação, mas hoje em dia já existe, né, medicações seguras, né, que podem ser usadas, inclusive, dentro do contexto de amamentação, quando se avalia o custo-benefício. Então, o que é melhor para aquela mãe? Né? É estar bem medicada e conseguindo fazer vínculo, conseguindo estabelecer ali o cuidado com ela mesma e com o bebê. Sim. Então, ali existe um custo-benefício, onde a medicação é muito bem-vinda. Muito bem. Você falou, acho que no primeiro bloco, né, que a depressão pós-parto ela pode se estender até o primeiro ano de vida da criança. Se por acaso essa depressão não for tratada, pode se estender por mais tempo, ter uma gravidade maior, Giane?
Pode, mas aí a gente ia sair do contexto de parto e aí teria ali uma permanência e a gente já iria considerar um critério diagnóstico de uma depressão maior, né? Entendi. Que começa ali, né, pelo contexto da maternidade e aí a gente já sabe, né, como os próprios relatos que você está recebendo, que independe se aquela maternidade foi planejada ou não, né? Independe do amor que você sinta pela criança, você não tem escolha. Tanto que as pessoas dizem assim, o que é que pode ser feito para garantir que eu não desenvolva isso? Infelizmente, não tem. Né? Se eu pudesse falar de prevenção, eu falaria, se informe, né? Aprenda sobre isso para que quando você perceber essas características acontecendo, a própria mulher ela tenha consciência de tá tudo bem, isso é normal, pode acontecer com várias pessoas, inclusive comigo, e vai passar. E também possa conversar, né, sem receber nenhum tipo de julgamento, sendo acolhida pelas pessoas que estão ali ao redor dela, que isso tende a ser mais facilmente, né, manejado. E não ir para nada mais grave, digamos assim. Exato. Jeane, a estreia de Jeane aqui no Mulher Demais hoje e vai voltar outras vezes com outras temáticas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, esclarecimentos também. Vou deixar o contato de Jeane, telefone 99304-8485. 99304-8485. Muito obrigada, viu? 8425. 25? Vamos corrigir então. 99304-8425. Pode até deixar aí na tela aí pra gente, por favor. Tá aí, ó. 99304-8425. Corrigido então, né, Jeane? Muito obrigada e até a próxima, viu?